Olá, muito boa noite, estimadas e caríssimas amigas, amigos de Ideal Espírita. É com imensa alegria que estamos iniciando mais um programa Espiritismo e Vida de Pindamonhangaba, da região metropolitana do Vale do Paraíba, dando continuidade ao nosso estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo por Allan Kardec. Bem, pessoal, na semana anterior tivemos aí a presença do nosso companheiro e expositor César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá. Dando sequência, abordaremos na noite de hoje sobre os itens de 5 a 7 do capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, com o tema Pecado por pensamento, adultério, que é o subtítulo desse capítulo. Mas antes eu gostaria de agradecer a feliz oportunidade enviando minhas saudações fraternas ao nosso querido amigo e estimado companheiro Davi Ascenso, ele que é o coordenador e responsável por este encontro aos domingos. Um grande abraço, Davi. Possamos então sermos envolvidos neste clima de paz e de amor, rogando ao Mestre Jesus que recaia a vossa luz bendita e amorosa em nossos corações. Bem, pessoal, quando nós lemos o capítulo 5, do versículo 27 e 28 do Evangelho de Mateus, vemos Jesus recomendando-nos sobre o pecado do adultério, conforme suas sábias palavras, conforme o primeiro slide. Vamos ver. Aprendeste que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Contudo, para a lei mosaica, a prática do adultério já era considerado uma falta gravíssima, com consequências punitivas e severas, ou seja, se pagava com a própria vida, quem ali cometesse o tal ato. Conforme também podemos ler em Levítico, no capítulo 20 do versículo 10, que é um dos 5 livros do profeta Moisés. Conforme esse próximo slide. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Nos versículos seguintes, Moisés ainda acrescenta que aqueles outros que assumissem e pervertessem a ordem e a lei vigente do judaísmo, isto é, filhos se relacionando com mães, sogro com nora, homem com homem, homens com animais, estariam também incorrendo como atitudes execráveis, passíveis de penalizações com a própria morte. Mas isso era uma imposição de conduta disciplinar adotada para a sua época, para aquele tempo. Até mesmo em alguns países do Oriente Médio, a condenação por adultério ainda é aplicada entre alguns grupos radicais, como os talibãs no Afeganistão. Então, apesar da sentença por apedrejamento ser legal em países como o Irã, na Arábia Saudita, no Paquistão, Sudão, Emirados Árabes, esta prática ela tem se tornado cada vez menor nos últimos anos, demonstrando que os costumes de uma sociedade e de um país ao longo de várias gerações se abrandam e se modificam na medida que o homem se eleva moralmente. Então, desde longa data, principalmente ao tempo de Jesus, a poligamia ela foi exercida entre os grandes líderes judeus, como Davi e Salomão, dando aqui um exemplo, onde eles podiam ter à sua disposição muitas esposas e concubinas,
que era um verdadeiro harém, sendo ali lícita a cultura e o costume naqueles tempos. Aliás, até hoje existem em alguns países islâmicos, mas que está tornando-se um desuso, né? Justamente por causa do alto custo financeiro para ali manter e sustentar aquelas esposas. E aquelas mulheres não passavam de suas escravas, né? Como ali objetos de seus desejos, onde os vossos senhores podiam rejeitá-las quando bem entendesse. Então bastava o quê? Entregar-lhe uma carta de divórcio, né, para que a união fosse desfeita. E a questão do divórcio chegou mesmo a ser abordado por Jesus na Pérea. Em resposta, né, às perguntas tendenciosas dos fariseus, sempre numa tentativa de pegá-la, né, em contradição, visto que a lei de Moisés, ela facultava o repúdio nesses casos. Foi quando então perguntaram a Jesus: é lícito a um homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Mas, né, como Jesus ele conhecia a fundo a hipocrisia e a maldade daqueles corações, sabiamente, se aproveitando de oportuno momento, ele passou a dar uma nova visão em torno do casamento. Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então, nós vemos, né, essa narrativa bíblica. E, na continuação, né, os fariseus, não satisfeitos, acabaram tentando novamente, perguntando ao mestre: por que então Moisés mandou dar aquela carta, né, de divórcio e repudiar a mulher? Olha a intenção deles. E Jesus, mantendo aquela mesma autoridade, né, passiva, uma moral na sua excelência, ele exclamou diante deles: foi por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que aquele que repudiar sua mulher e não ser por infidelidade e casar com outra, comete adultério. Então, temos dentro do Evangelho, né, da própria Bíblia, que descreve este relato, né, de Jesus junto àqueles fariseus. Mais tarde, meus amigos, as normas estabelecidas por Moisés, elas seriam melhor redimensionadas moralmente. Por quem? Por Jesus, pelo Mestre. Dizendo que não bastaria somente evitar a consumação do adultério, mas também não pensar nele, que era mais difícil. Portanto, conforme nos ensina Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, a designação adultério ela não deve ser aqui entendida ou empregada no sentido exclusivo ou literal da palavra, mas num sentido geral, mais amplo, né? Visto que muitas das vezes, quando Jesus ele pregava junto daqueles que o cercavam, ele ensinava por extensão a sua mensagem, afirmando que o pecado era todo e qualquer mau pensamento e sentimento que o homem nutrisse consigo, como nessa outra passagem, né, citada pelo evangelista São Marcos, capítulo 8, versículo 38. Vamos ver. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Muito bem. Então Jesus fez essa advertência sabendo que dentre aquelas pessoas que ele ensinava e ajudava,
muitas delas movidas por interesses escusos e egoísticos, poderiam trair a sua confiança, maculando seu apostolado. Embora o adultério tenha sido sempre tomado ou encarado no sentido de traição à fidelidade conjugal, seu aspecto etimológico ele é aplicado para outros fins, como, por exemplo, mais inúmeros, como adulterar um documento, uma assinatura, uma comida, uma bebida, a língua que falamos, a imagem que vemos, criando então dessa forma coisas falsas, simulando outras que não existem. A verdadeira pureza ela não está somente nos atos, está também onde? No pensamento. Porquanto aquele que tem puro o coração, nem sequer pensa no mal. Então foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Tanto no livro O Céu e o Inferno, como na Revista Espírita de março do ano de 1869, o codificador nos chama a atenção com relação às nossas tendências viciosas e maliciosas, de modo que toda responsabilidade, sendo inerente ao espírito e não ao corpo físico, não isenta o homem em poder resistir às sugestões da sensualidade promíscua. Assim, então, compreendemos que se é o Espírito Senhor de si, o artesão do seu próprio corpo, quem comanda livremente suas atividades com reação sobre o cérebro humano, igualmente deverá reagir sobre outras partes também do organismo. Isso temos que concordar. Como nos afirma Allan Kardec, lançar culpa de nossos maus procedimentos, como sendo fraqueza da carne, é uma evasiva para nos desvencilhar da responsabilidade. Ficaria muito bem mais prático e fácil. E não é assim. Então, como até o próprio mestre Lyonês nos coloca ali na sua obra, que a carne só é fraca porque o espírito é fraco, o que deixa o espírito como o autor principal de seus atos. Então, a carne que não tem pensamento e nem vontade, jamais prevalecerá sobre o espírito, que é o ser pensante, que é o ser atuante. Quando é o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes a seus instintos, como um artista que imprime a sua obra material o cunho de seu gênio. O espírito, então, se libertando dos instintos mais grosseiros e inferiores, modelará um corpo mais sutil para suas aspirações e espiritualidade. Então, Allan Kardec, neste capítulo, ele pergunta se sofremos as consequências de um mau pensamento, embora nenhum efeito se produza. Quer dizer, se pensamos em praticar algum mal, sem contudo praticá-lo, isto terá algum efeito sobre nossas vidas? Então, sobre esta questão, o codificador nos esclarece, ali fazendo uma importante distinção, que na medida em que a alma ela avança na vida espiritual, os velhos traços do mau caminho que percorreu se apagam aos poucos, pois ao se instruírem, perceberão o que os afastam da condição de se tornarem então mais felizes, desde que, lógico, apliquem uma maior ou menor boa vontade em virtude do seu livre-arbítrio. Portanto, todo mau pensamento, meus amigos, todos, ele é resultante da imperfeição da alma. Como todo bom pensamento é produto de almas virtuosas, mas de acordo com o desejo que tem em apressar sua depuração. O mau pensamento, por ser ainda um estado natural no presente estágio evolutivo, não os torna menos perseverantes como um bom e aplicado aluno, que procura enviar
desculpe, uma maior dedicação para refrear e repelir o mal que o subjuga. Então, é um indício daqueles que se esforçam por apagarem um passado ominoso, retificando, os seus caminhos. Então, fará de tudo, para resistir e não ceder ante as difíceis provas e os maus desejos que, porventura, o incitarem, como bendita e necessária oportunidade de renovação e aprendizado. Porque tudo isso não é em vão. Tem algo de proveitoso para nós, ainda que venhamos sofrer pressões sobre isso, não é? Então, se conseguir superar as adversidades, se nós conseguirmos, com coragem, com denodo, mais fortalecido, mais vitorioso nos sentiremos com isso. É como naquela instrução, deixada pelo Espírito de Lacordaire no capítulo 5, um outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos recomenda que se por um motivo de inquietação ou de contrariedade vos atingir, ele diz, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegar a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação, eu fui o mais forte. Mas com todas as letras, porque nem sempre a gente consegue aí sair das batalhas vitoriosos. A guerra ainda continua, mas precisamos vencer as batalhas. Bom, pois como nos ensina, meus amigos, Allan Kardec, nós podemos reconhecer o verdadeiro espírita, como ele ali nos atesta, pela sua transformação moral, pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. Sempre isso nós vemos, sendo repetidos aí pelas explanações dos amigos. Enquanto, então, algumas pessoas se comprazem com seu horizonte limitado, vivendo tão somente para satisfazerem os vossos sentidos físicos, outras, porém, apreendendo algo de melhor, se têm vontade e firme propósito no bem, se esforçam por atingir rapidamente a sua transformação moral. Aquelas que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procurando ocasião de praticar o mal, sem contudo levar a efeito ou concretizar o seu ato, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de oportunidade. Então, dessa forma, será tão culpada quanto seria se acaso cometesse. Em resumo, poderíamos até classificar de 3 maneiras a evolução humana. Primeiro, naqueles em que o pensamento não possui o desejo de praticarem o mal. Podemos dizer que o progresso já se encontra realizado. Numa segunda classe, temos aqueles em que as mazelas inferiores ainda predominam, mas que lutam por as repelir, onde o progresso está em vias de realizar. Poderíamos assim classificar. E, finalmente, aqueles que passam no mal e nele se compraz. Então, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Então, eles não querem abandonar aquilo que eles se sentem ali fazendo. Então, no primeiro momento, o trabalho está o quê? Feito, realizado, enquanto que no outro está ainda por fazer. Deus, sendo bom e justo, ele leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Se lermos os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo, que é o livro de Moisés, o segundo livro, nós notaremos que em cada um deles, vejam bem, está ali implícita a recomendação que não devemos adulterar o que Deus deixou. Em todos os mandamentos. Muitas das vezes, quando estamos diante de situações corriqueiras, podemos intencionalmente ou não adulterarmos um determinado objeto de nossas aspirações e desejos, sejam por ações,
por pensamentos ou palavras. O fato é que não atentamos que todo tipo de transgressão constitui uma espécie de adultério, como falamos há pouco, né? Ainda que a ideia de uma traição seja a única a ser considerada. Então, pelo pensamento, é que construímos nossas ações. Pois antes de realizarmos algo, primeiro é preciso que surja uma ideia, uma imaginação. Porque ninguém edifica uma casa sem um projeto. E para elaborar um determinado projeto, devemos convir, né? Que antes de tudo é o quê? Preciso pensar e raciocinar. Então tudo passa pelo crivo, tudo passa pelo nosso pensamento. Então, analisando dessa forma, podemos compreender que o pecado por pensamento, como asseverou Jesus, exerce a sua ação e conexão direta com os nossos sentimentos. Sendo que, se não tivermos um controle, um autodomínio sobre nossas tendências mais baixas e menos dignas, poderemos ceder facilmente ao mal. Bem, meus amigos, a doutrina espírita, neste aspecto, tem até mesmo nos oferecido uma relevante contribuição na área sexual, com consequências advindas pelo adultério. Apesar do homem como a mulher serem livres por suas escolhas, desejos e comportamentos sexuais, estando ou não unidos pela lei civil e religiosa do matrimônio, quando ocorre um relacionamento mais íntimo entre os casais, segundo nos descreve ali o apóstolo Paulo, como vamos ver, está lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz que estamos rodeados por uma grande nuvem de pensamento, aliás, de testemunhas. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. Isso significa que temos ao nosso redor em função do que pensamos. Temos aquilo em função do que ali estamos nutrindo através das nossas ideias. Então desejamos, fazemos, daquilo que nós falamos também. As companhias espirituais que elegemos e atraímos. Sem exceção, segundo nos afirma também o escritor espírita Walter Barcelos em seu livro Sexo e Evolução, nenhum de nós dentro de uma relação sexual estará necessariamente livre da presença dos espíritos, sejam eles inferiores ou elevados. Walter Barcelos, para quem não sabe, pessoal, ele nasceu em Araxá, em estado de Minas Gerais, de família espírita, desde a sua infância, onde ele passou a se dedicar também às atividades do espiritismo, realizando então palestras em 1968, quando ainda ele tinha apenas 23 anos. Um profundo conhecedor e dedicado colaborador da doutrina espírita até hoje, com várias obras. Ele cooperou também ao lado do médium Chico Xavier na Comunhão Espírita Cristã na década de 70. Então está aí um grande companheiro da doutrina, dando seus contributos. Bom, é tão verdade sobre o que nos diz o nobre amigo Walter Barcelos, que ao estudarmos o livro Missionários da Luz, ditado pelo espírito de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, encontramos 3 situações de ambiente espiritual entre casais, em suas mais íntimas relações, conforme o estado moral e mental que sustentam. Ali no primeiro caso, André Luiz ele nos esclarece com nitidez o ambiente espiritual de casais de vida sexual infeliz, como ele classifica, cônjuges com mútua infidelidade. Ou seja, os dois sendo infiéis. Em síntese, o benfeitor espiritual nos afirma que tanto a esposa infiel
aos princípios nobres da vida em comum como esposo, que coloca a sua casa em ligação com o meretrício, não devem esperar que seus atos afetivos, eles permaneçam coroados de veneração e santidade. Não tem como. Se ali eles estão atrelados à promiscuidade. Então, suas relações mais íntimas são o quê? Objeto de participação das desvairadas testemunhas que escolheram. O que as tornam vítimas inconscientes de grupos perversos que lhes partilham as emoções e sensações de natureza fisiológica, comprometendo e induzindo-as a mais dolorosa viciação. E olha, por mais que esses infelizes casais, esses tipos de pessoas estejam ali temporariamente sob o status privilegiado da sociedade humana, ainda que sejam vistas como pessoas de boa índole, elas intimamente sabem, porque elas não conseguirão se desvencilhar da miserável condição interior a que se entregaram pela volúpia sexual. Então nos diz ainda André Luiz que numa situação como esta não coexiste, ou seja, não existe entre ambos o amor e o afeto, mas apenas a união pelos laços e prazeres da carne, onde entidades espirituais inferiores se imiscuirão, aproveitando para vampirizar as suas forças psíquicas, levando-as, inclusive, às condições mais tristes de viciação e aberração sexual. Sendo aqui, lógico, uma síntese do que André Luiz nos traz na obra. Então, neste caso, meus amigos, a relação íntima poderá ser a mais sigilosa e respeitável para as criaturas humanas, para as pessoas lá de fora, mas não para as entidades infelizes e desequilibradas do mundo espiritual, que, encontrando escancarada e insegura o ninho doméstico, terão o livre acesso, sempre que o cônjuge não estiverem pautados na vigilância de suas qualidades morais e espirituais. Como André Luiz nos define, encontraremos sempre o que merecemos. Não foge muito aquilo, segundo a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. Temos agora um segundo caso que André Luiz nos aponta. Quando é do lar onde vive a esposa fiel, e agora o marido desleal, ou vice-versa, Às vezes o esposo fiel e a esposa que descumpre a fidelidade conjugal. Sendo da lei que cada um receba de acordo com seus méritos, a esposa virtuosa, ela não participará espiritualmente da condição sombria de seu esposo infiel, ou vice-versa, como falamos, cujos sentimentos estão voltados à libertinagem. A mulher, por suas atividades reveladas, estará sob o amparo e a vigilância dos benfeitores espirituais, superando as influências espirituais negativas do marido desleal. Ele colocando aqui, no caso, a mulher, fiel ao lar, ao matrimônio. Então, o merecimento da proteção espiritual está vinculada e baseada nos tesouros íntimos que cada um acalenta em sua alma, e não simplesmente nos momentos da prece, onde as nobres intenções permanecem distantes. Então não adianta, só maquinalmente, só fazer aquilo como um ato exterior, sem que realmente, interiormente, a pessoa não adote um comportamento exemplar. O instrutor espiritual Alexandre, no livro Missionários da Luz, explica também que a lei de justiça concedida pelos méritos que a esposa leal e devotada possui e conserva não será perturbada ou sofrerá qualquer tipo de assédio por parte de espíritos mal intencionados, justamente em virtude do marido ali que é desleal e aventureiro, que preferiu eleger as companhias
espirituais menos dignas e infelizes. Então ela estará ali sob a proteção. Então, neste caso, a esposa garantirá o ambiente doméstico, embora, pessoal, isto lhe custe as mais difíceis abnegações e pesados sacrifícios. Os atos que lhe exijam a presença ou enobrecedoras são sagrados, ainda que o companheiro tenha se colocado em nível inferior aos brutos. Imprevidente, torna-se cego à sublimação daquelas energias na área sexual a que se entrega, convertendo-se por vezes em escravo, de entidades ou grupos perversos que tomou por testemunhas habituais, presentes em todos os seus caminhos e atividades fora do santuário familiar. E quando chega a esse ponto, dizendo Alexandre, para André Luiz, é muito difícil impedir uma inevitável queda nos desfiladeiros fatais do crime e das trevas. E temos agora, finalmente, os cônjuges, com a vida moral elevada. Quando já estão, vamos dizer assim, superando um pouco essas situações menos dignas no comportamento sexual. Então é onde existe, pessoal, uma proteção espiritual, sem, portanto, constituir, vejamos, um privilégio de nenhum casal, pois esta proteção que recebem, ela está baseada unicamente nas próprias irradiações mentais equilibradas do casal, que cada um ali exterioriza. Então, estes têm que fazer por merecer essa proteção. Utilizando o material sutil e poderoso que emana do campo mental do casal, os amigos espirituais, os amigos espirituais constroem a residência fluídica no lar. Então, os espíritos vampirizadores ali, eles não têm condições de acesso. Eles não conseguem ultrapassar as fronteiras vibratórias do lar enobrecido, que estão fundadas na base do respeito e do verdadeiro amor. Então, sobre os casais que constroem suas uniões em lares de base reta, André Luiz ele recebeu o seguinte esclarecimento de Alexandre. Vamos ver no slide. Todos os encarnados que edificam um ninho conjugal com base na retidão conquistam a presença de testemunhas respeitosas, que lhes garantem a privacidade dos atos mais íntimos, consolidando-lhes as fronteiras vibratórias e defendendo-as contra as forças menos dignas. Allan Kardec, na questão 701 de O Livro dos Espíritos, ele queria saber qual dentre as duas está mais em conformidade com a lei natural, a poligamia ou a monogamia? Foi essa pergunta que Kardec fez aos benfeitores. E responderam, a poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Então, abolindo, o homem evolui. Ele adianta o seu progresso. Ele continua ainda dizendo que o casamento, segundo as vistas de Deus, deve fundar-se na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há verdadeira afeição. Só a sensualidade prevalece, que diz eles. Respondendo a Kardec. Então, ao tempo de Jesus, quando a mulher era surpreendida praticando adultério, além de ser repreendida, era severamente castigada pela lei judaica. E era a única considerada como culpada. Ao passo que o homem, que era o seu companheiro de comunhão sexual, era visto apenas como uma vítima de suas atrações perigosas.
É como dizemos hoje, né? Muito bonito, não? Para alguns, tudo, né? Para outros, nada. Então tem que ter justiça, né? Onde estaria então a justiça dos homens? Né? Então não se podia mesmo, meus amigos, se esperar muito, né, daquela sociedade impiedosa, tirânica e machista daqueles tempos, né, que era acostumada muito a julgar, condenar e sentenciar segundo os seus interesses. No entanto, era preciso vir alguém maior, que enxergasse no pecado por adultério uma alma equivocada, fragilizada espiritualmente, onde pudesse contar com a compreensão alheia e receber o perdão de seus erros. Então, este ser iluminado foi Jesus, o Mestre querido nosso, que ao compadecer-se daquela mulher adúltera, a absolveu, né, de seus pecados, após ter sido trazido até a sua presença pelos fariseus e escribas, dizendo que ela havia sido pega ali em flagrante cometendo adultério. E eram tão sádicos, né, endurecidos aqueles impassíveis corações, que chegaram a armar contra Jesus. Na verdade, era uma cilada, né, para o quê? Tentá-lo, esperando que ele traísse, por sua declaração, a lei mosaica. Quando um deles, então, ao se aproximar de forma maliciosa, ele perguntou, né, conforme descreve ali João, em seu evangelho, no capítulo 8, versículos 4 e 5. Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério. E na lei, Moisés nos ordena que essas sejam apedrejadas. O que nos diz a respeito? Não é perguntando, o que nos diz a respeito, mestre? Então foi a pergunta, né? E como ele sabia ali identificar, né, a hipocrisia e a má intenção, como sempre, né, nas palavras que aqueles homens simulavam ali pelos seus lábios, então ele escrevendo com o seu dedo sobre a areia, né, ele falou-lhes assim: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro ali a tirar a pedra. Essa sentença tão conhecida por nós. Então, fazendo um contraponto sobre o fato aqui de Jesus ter escrito sobre a areia, pessoal, com o seu dedo ali naquele instante, isto representa ou simboliza as leis passageiras dos homens e que se alteram com os séculos. Por isso, ali ele afirmou noutra ocasião, quando também ensinava que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, as marcas feitas na areia, elas não resistem ao tempo, tudo se apagando. Então, percebemos no episódio mencionado por João que a indulgência concedida por Jesus àquela mulher transviada e aflita assinala a sua superioridade e extraordinária capacidade espiritual em contornar e equacionar o delicado instante ante, né, o presente daqueles infames acusadores. Contudo, né, sem terem como contestar a grandeza e a profunda sabedoria naquela resposta dada pelo Mestre, ali, surpresos, eles se silenciaram, não tiveram mais o que falar, saindo então um a um, começando pelos mais velhos até os últimos, né? Depreendendo assim disso, que era o quê? Os mais velhos, né? Que ali acumulavam os mais pecados. Ficando depois quem? O divino amigo a sós com a mulher, né? E ali perguntou afetosamente a ela: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, meu senhor. E tranquilizando-a, declarou: nem eu tampouco te condeno. Vai e não voltes mais a pecar. Então a infeliz criatura, né, depois disso, ela passou a experimentar, jubilosa ali, uma sensação
nova, intraduzível em seu coração, em seu espírito. Uma alegria a tomava. O cenário vivido pelo Messias junto à mulher pecadora, ela contrasta muito com os dias que hoje vivemos. Justamente com os nossos presentes dias. Onde nos comprazemos em reprovar e censurar a conduta daquele que ultrajou ou violou a confiança dentro de um relacionamento. Então julgamos com leviandade e sem provas, ignorando por vezes o real motivo levado a termo. Aplicando-se aqui até aquelas palavras do Cristo: não julgueis, para que não sejais julgados, pois da mesma forma que julgar, será também julgado. O argueiro e a trave no olho, citada na parábola de Jesus, representa os defeitos da humanidade, que é ver o mal de outrem antes de ver o que está em nós. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, ele pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Isso vem a complementar o nosso raciocínio sobre isto. Kardec perguntou e os espíritos responderam que era a benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Então esta foi a maior recomendação e demonstração de amor que Jesus nos ensinou com relação ao nosso próximo. Que teve com aquela mulher adúltera no momento em que ela foi ameaçada em ser apedrejada. Vejam, que exemplo mais profundo para todos nós. O meigo e compassivo amigo celeste, então, nos convida a fazer parte de sua redentora tarefa de amor, de renúncia e sacrifício, iluminando, servindo, educando e salvando almas sequiosas que desejam se alimentar do pão da vida, sem ficarmos desferindo golpes com o veneno do sarcasmo e do reproche aos que erram no caminho, como lamentavelmente temos igualmente cometido, ao longo de nossas reencarnações. O espírito de Humberto de Campos, no livro Boa Nova, através das abençoadas mãos mediúnicas de Chico Xavier, ali nos descreve que a mulher adúltera do citado episódio, após ter sido perdoada pelo Mestre, pouco tempo depois, se afastando de sua presença, os poucos discípulos que ali permaneceram próximo de Jesus, eles não conseguiam então ocultar a estranheza que o seu gesto ali provocara. E se perguntavam, mas por que será que o Mestre não condenou aquela mulher de má vida e censurável aos olhos de todos? E eles ali ainda, porque não se tratava então de uma mulher adúltera, então era para o Mestre ter condenado. Então nisto, o apóstolo João ele se aproximou e questionou: Mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Então, fixando um olhar calmo e bondoso, ele respondeu ao discípulo: por quais razões faz alusão em favor dessa condenação? Sabes o motivo por que essa pobre mulher se prostituiu? Terás sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Ignoras o vulto das necessidades e das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho. Não sabes quantas vezes tem sido ela objeto do escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos, das mulheres mais felizes? Então não seria justo agravarmos vossos padecimentos infernais, da consciência pesarosa e sem rumo. Entretanto, continuou João em sua exclamação:
né, defendendo, né, ali os princípios da lei antiga. Mas ela pecou e fez jus à punição. Né? Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil? Os seus próprios erros? Então o mestre, né, mostrando-se ali imperturbável, ele sorriu e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Bem, meus amigos, resumindo aqui as palavras de Jesus, asseverou em seguida a João. O mundo, né, falando a João, está cheio de túmulos caiados. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Poder-se-ia desejar para a pecadora humilde tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado? Então paremos e pensemos sobre isso. Despeço-me aqui agradecendo a presença de todos que puderam nos acompanhar, deixando uma belíssima recomendação por Emmanuel do livro Vida e Sexo, contido ali nas entrelinhas, né, do capítulo 26. E diz: diante de toda e qualquer desarmonia do mundo afetivo, seja com quem for e como for, colocai-vos em pensamento no lugar dos acusados, analisando as vossas tendências mais íntimas e, após verificar se estáis em condições de censurar alguém, escutai no âmago da consciência o apelo inovidável do Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Muita paz a todos, desejo uma semana abençoada, cheia de alegrias e trabalho com o Mestre. Até uma próxima, meus amigos. Fique com Deus.